Boa noite. Eu não sou tão disciplinado quanto a professora Giovana e o professor disciplinado no sentido assim, rigorosamente do conceito, da categoria, em que eu não preparei texto. Né? Então, coisas assim, que eu fiquei pensando em falar, eu fiz aqui um eixo da fala que de algum modo dialoga com as falas, as apresentações da Giovana e do Stênio, dialoguem, embora não as retome exatamente, e que me parece que ainda é um esforço, que você pensar a relação entre filosofia e política, se a gente faz isso no Brasil, a partir do Brasil, eu acho que uma das tarefas que está, colocadas assim, para nós, como se trata, aliás, sempre quando se tem um pensamento vivo, é de pensar a matéria do tempo. E a pensar a relação entre filosofia e política inclui necessariamente pensar a nossa experiência política atual. Um topos desse esforço, me parece, pelo seu significado histórico, pensar a experiência nossa há um ano atrás, 13 meses atrás, 12, 11, 10, 9 meses atrás, que foi o processo de insurgência belamente nomeado de Jornadas de Junho, como um acontecimento político, como uma experiência política, ou como uma irrupção messiânica, vou utilizar essa expressão do Benjamin, que nos deve fazer pensar. E me parece que esse pensar, essa experiência das Jornadas de Junho, o que eu conheço há pelo menos 2 tentativas, uma de um livro que eu não gostei, que é um livro, uma coletânea de textos também publicado assim, no calor da hora, que eu acho que foi da Boitempo, que é Cidades Rebeldes, pela Boitempo, né? Que foi exatamente agosto, setembro, já estava publicando uma série de pequenos artigos, eu realmente não gostei de nenhum, né? E tem uma tentativa um pouco com maior fôlego e mais ousado, que é o último livro do Paulo, lançado semana passada, né? Cuja coisa central, eu acho que o sal central é exatamente pensar as Jornadas de Junho. Eu faço uma referência aqui a Paulo porque eu acho que o Paulo Arantes tem de fato feito um esforço de pensar o presente e do ponto de vista de uma filosofia política, do que ele chama de uma teoria crítica do mundo contemporâneo, em diálogo com um conjunto de autores que não necessariamente se perfilam a partir de uma mesma orientação metodológica, mas que ele tem feito um esforço de poder pensar, né, o mundo, digamos assim, ou a experiência política, social, em diálogo com esses autores. Bom, o que eu vou tentar fazer aqui é algo mais simples, muito mais simples do que fizeram Giovana e Stênio, que é tentar pensar o que a gente poderia encontrar como uma teoria das Jornadas de Junho. Quando eu digo uma teoria das Jornadas de Junho, eu quero dizer uma teoria imanente às Jornadas de Junho. Ou seja, não uma teoria sobre as Jornadas de Junho, mas pensar o que seria a configuração teórica do que as Jornadas de Junho fizeram. Portanto, não uma teoria sobre, mas uma teoria das próprias Jornadas de Junho, ou a teoria apresentada pelas próprias Jornadas de Junho do ponto de vista prático e que nos permite, a partir dessa experiência prática, pensar teoricamente. Me parece que o ponto de partida
para isso, e essa é a hipótese que eu vou buscar apresentar, a gente pode pensar isso a partir de uma caracterização que vocês vão reconhecer como bastante abstrata e indiferenciada, portanto, que não passaria em nenhum concurso de monitoria, tá certo? Mas, enfim, essa tentativa aqui bastante abstrata e indiferenciada da teoria moderna da soberania, né? A gente poderia, visitando os principais pensadores, fazer um esquema, no sentido grego do termo, ou seja, um desenho em traços largos, certo? De uma teoria moderna, embora haja teorias modernas da soberania, mas exatamente esse esforço de abstração e de indiferenciação, de uma teoria moderna da soberania, na qual o poder soberano, ou seja, a instância política universalizante, né, a soberania, o poder soberano, a soberania política, ela se constitui a partir, nessas teorias, do pacto, mas não me importa aqui muito o pacto, né? Nesse mitologema do pacto, né, uma ideia de que o soberano se constitui a partir da categoria da alienação enquanto transferência, no sentido feuerbachiano, marxiano da alienação, mas a alienação como transferência ao soberano que assim se constitui, e apenas a partir da constituição do soberano é que se constitui o povo. Aí é exatamente o que me interessa, e no qual a gente, nesse segundo movimento, no qual a gente talvez possa encontrar um outro sentido de alienação, que não é apenas de transferência, mas é aquele que propriamente está em Feuerbach e em Marx, que é a alienação como inversão do sujeito. Ou seja, os indivíduos que, na hipótese das teorias da soberania moderna, das teorias do pacto, que em estado de natureza são isolados, independentes uns dos outros, etc. Ao se pactuarem mutuamente, terminam pelo pacto transferindo e, portanto, constituindo a este sujeito, o soberano, a soberania, né, o poder soberano, determinadas prerrogativas, direitos naturais, etc. Bom, aí varia de autor para autor, mas é um processo de transferência de si para algo, transferência precisamente pela qual este algo se constitui. Este algo é o poder soberano. E apenas a partir da constituição do poder soberano, da soberania, é que esses indivíduos são povo. O que eles são antes do pacto, antes da constituição da soberania, são indivíduos isolados, etc. Vai ter uma discussão muito específica, na minha opinião, muito interessante, que é exatamente, Spinoza se diferenciaria, segundo Paulo Vieira, disso, exatamente porque a categoria de Spinoza não seria do povo, seria da multidão. O que eu quero nesse esquema é identificar isso, um processo de constituição da soberania a partir da alienação enquanto transferência, pela qual, ao se constituir, o soberano constitui o povo, de modo que o sujeito do povo passa a ser o soberano. E, portanto, encontramos a alienação aqui num outro sentido. Os indivíduos só se constituem povo a partir da assunção no papel de sujeito daquilo que é o objeto dos indivíduos. A gente poderia, não é o caso, mas se fosse um problema sem fidelidade doutrinária, que realmente não é o caso, poderíamos encontrar esse esquema como um esquema que mantém uma mesma estrutura formal daquilo que para o jovem Marx é exatamente a teoria da alienação no campo do trabalho, né? Quer dizer, a alienação para Marx no campo do trabalho é aquele processo pelo qual a potência produtiva do homem se independentiza do homem, de modo que a potência disto que domina o homem nada mais é do que a própria potência humana dele mas saída de um modo hostil, de um modo que ganha vida própria e passa a dominá-lo. A gente poderia pensar que, do ponto de vista bastante abstrato e
pouco rigoroso, mas enfim, o mesmo processo a gente encontraria nas teorias, nesse esquema indiferenciado abstrato das teorias modernas da soberania. Portanto, o poder soberano, de algum modo, e não deve ter sido à toa que esse esquema mais geral foi imaginado, foi pensado, foi inventado, foi categorizado por autores de épocas bastante distintas e com articulações categoriais bastante distintas. De algum modo, deve dizer respeito a uma experiência política moderna real. Portanto, um modo de se pensar e podemos desconfiar de viver a experiência política moderna a partir de dois movimentos de alienação, enquanto transferência e enquanto inversão do sujeito, pelo qual aquilo que os indivíduos constituem é o que constitui os indivíduos enquanto povo. Portanto, o povo se constitui a partir do soberano. E, na minha opinião, isso se verifica, inclusive no Rousseau, que é a tentativa, talvez, a mais paradoxal. É a tentativa, ao mesmo tempo, de democratizar isso, de manter uma proximidade de soberania e povo, exatamente com o conceito de liberdade, e nisso mesmo, nessa tentativa quase enlouquecida, é exatamente aquela que, na distinção entre vontade de todos e vontade geral, talvez mantenha o abismo maior entre o soberano e o povo. Né? Embora ele vá dizer que o soberano é o povo, mas o soberano que é o povo não é como vontades particulares nas suas multiplicidades, nem como vontade de todos, mas apenas enquanto vontade geral. E talvez precisamente por isso a gente encontra em Rousseau a expressão exatamente desse conceito de vontade geral que se diferencia e se aparta e no limite se opõe às vontades particulares e à vontade do todo, exatamente a expressão mais radical desta natureza alienante, no segundo sentido do termo, não como transferência, mas como inversão do sujeito, das teorias modernas da soberania. Portanto, no que eu estou dizendo aqui, o malvado Hobbes não é um sujeito assim pior do que o bonzinho Rousseau, o caridoso Rousseau. Então, eu acho que a gente pode pensar essa teoria aí, essa abstração que eu estou chamando aqui de teoria moderna da soberania, a partir dessa relação entre duas formas de alienação, como transferência, e ao mesmo tempo como inversão do sujeito a partir do qual os indivíduos se constituem como povo, apenas a partir e com base no próprio soberano. Portanto, o soberano é o sujeito. A partir desse esquema, dessa esquematização, desse desenho em traços largos, eu acho que nós podemos pensar a hipótese, em favor da qual talvez eu argumente aqui, de que essa estrutura da soberania, ela é mais ou menos o eidos da nossa experiência política moderna mais geral. Isso quer dizer, não apenas a forma arquetípica, digamos assim, do Estado no sentido estrito, mas inclusive do Estado no sentido mais amplo do Estado, ou seja, na medida em que o Estado no sentido estrito se oferece como forma prototípica do conjunto das nossas experiências políticas, ou seja, o conjunto das nossas experiências políticas seriam experiências políticas nas quais se operariam essa inversão do sujeito, na qual a gente encontra o instanciamento de um poder soberano a partir do qual o povo se constitui como corpo político. Eu vou tentar ser mais claro o que eu estou querendo dizer com isso em relação às jornadas de junho.
Eu queria lembrar aqui exatamente um texto do Marx, do jovem Marx, sobre a questão judaica, em que ele exatamente fazendo uma crítica a Rousseau, por ocasião de uma crítica a Rousseau, ele dá uma seguinte definição da política. Isso ele tem visto o Estado moderno. Ele diz: a política é essa força social dos indivíduos que aparece como força exterior e acima dos indivíduos. Portanto, a política, a esfera do político, que é exatamente o que eu estou querendo aqui caracterizar como a esfera da soberania, é exatamente esse não social, essa força social dos indivíduos, para além dos indivíduos, que eu estou aqui nos termos de Marx caracterizando como poder soberano, ou como a instância da soberania. Isso se apresenta exatamente, essa é o que facilita a gente fazer um esquema bastante genérico e indiferenciado, né? É que com esse esquema genérico e diferenciado a gente pode encontrá-lo, esse esquema, desde uma teoria do absolutismo, de legitimação do absolutismo como Hobbes, até as teorias da democracia liberal ou as teorias críticas do totalitarismo. Em todas elas nós vamos ver categorias nas quais, de algum modo, se instancia uma esfera de poder acima dos indivíduos e que dominam os indivíduos. Isso quer dizer, inclusive do ponto de vista da democracia, a partir daquela categoria central à democracia, que é a categoria da representação democrática, seja a representação parlamentar, a representação sindical, a representação de associação de moradores, enfim. A categoria da representação política pode ser pensada justamente como uma categoria na qual se repõe esse instanciamento soberano, em virtude somente do qual um certo corpo político se põe. Nesse esquema, portanto, toda a política moderna é pensada nessa estrutura da inversão do sujeito. Isso quer dizer, tanto do ponto de vista do Estado, como das formas organizativas da chamada sociedade civil, no sentido hegeliano, talvez gramsciano aqui do termo, ou seja, nas formas associativas particulares que estão fora do Estado, mas que de algum modo compõem a estrutura mais geral do Estado, né? Também nessas formas não diretamente ou essencialmente estatais, mas que talvez a gente pode dizer que compõem o Estado no sentido mais amplo, a gente vai encontrar um mesmo processo de alienação como transferência e da alienação como inversão do sujeito, né? Eu posso parar por aqui para apresentar então uma segunda hipótese. Se a gente for pensar, me parece, uma teoria imanente das jornadas de junho, essa teoria imanente das jornadas de junho, ou seja, uma configuração teórica daquilo que as jornadas de junho fizeram, é uma negação da moderna teoria da soberania. Da moderna teoria da soberania, da qual, faço questão de dizer, o marxismo também participa. Ou seja, é uma negação do processo de alienação como transferência e de alienação como inversão do sujeito. Olha, o Bruno Cavalcante, ele está na segunda, terceira, foi sorteado num negócio que a gente pegou para te entregar, certo? Eu disse que você estava aqui, então só para ficar registrado que eu vou dar ao rapaz que ganhou.
Me parece, então, que o que as jornadas de junho põem em questão, e por isso que ela pôs em questão, ela se posicionou criticamente, não apenas em frente ao Estado, no sentido estrito do termo, mas se pôs criticamente em relação às formas sociais de organização como um todo, me parece, do ponto de vista teórico, exatamente o questionamento da soberania, da teoria moderna, da soberania enquanto transferência e enquanto inversão do sujeito. E aí a gente pode pensar que as jornadas de junho possa ser pensada exatamente como uma emergência, no sentido que Paulo Vieira afirma, retomando Spinoza, ou apresentando uma certa interpretação do pensamento político de Spinoza, a emergência da multidão. A emergência da multidão, portanto, do ponto de vista filosófico, categórico, a gente pode pensar a jornada de junho assim, o que, na minha opinião, não nega uma outra possibilidade, ou pode se estabelecer o diálogo disso como outra possibilidade teórica, que é a emergência das múltiplas formas como se manifesta ao cabo de um determinado período de desenvolvimento capitalista, esse inaugurado pelo governo Lula, o primeiro governo Lula até hoje, a emergência de novas expressões, digamos assim, da luta, da velha luta proletária. Velha, que exatamente só pode se apresentar sob formas novas, reais, a partir da vida vivida pelos indivíduos. As jornadas de junho, e tem exatamente o dia 30 de junho, me parece, 30 de junho foi um dia que tem menor importância na jornada de junho, mas exatamente por isso que pelo extremo é exatamente o que me faz pensar a importância da jornada de junho. 30 de junho foi o Dia Nacional de Luta Sindical, organizado pela CUT, CGT, C não sei o que, uns 7 centrais sindicais, mais ou menos, que é exatamente o momento que as centrais sindicais se desesperaram porque a massa está indo para a rua sem nós. Então nós temos que apresentar aí um plano de reivindicação para negociar com o governo federal e acabar com esse negócio, sem liderança, sem controle, sem organização, né? Bom, 30 de junho ninguém lembra do que é, a não ser um outro amigo que é sindicalista, que participou da propagação, lembra. Não teve nenhuma importância. Mas exatamente a importância, na minha opinião, teórica do ponto de vista de junho, é que 30 de junho é o dia da atividade política nacional das organizações sindicais, estudantis, etc. Inclusive essas organizações estudantis que estão fazendo inscrição para voluntários para a Copa. Né? Que não teve a menor importância em 30 de junho. Na jornada de junho. O que vai ter importância nas jornadas de junho? Exatamente a emergência no sentido político do estado de sítio, a emergência no sentido de vir, né? À vista de todos, ouvir a um lugar do chamado espaço público, ou talvez constituindo um espaço público, né? Um conjunto de atores, de sujeitos múltiplos, com falas, vozes, palavras, gestos bastante diversos entre si, mas que me parece que tem algo em comum que articula isso, que é, do ponto de vista que eu estou discutindo da crítica da soberania, que é exatamente uma deposição de um modo tradicional do agir político, entre aspas, né? Ou do agir político sem aspas, exatamente, uma deposição do modo de agir político, né? Que é a recusa da transferência e, portanto, da inversão do sujeito. Recusa da transferência e da inversão do sujeito. Claro que quando eu digo isso, eu não estou olhando aqui para aquilo que, do ponto de vista da própria imprensa, ganhou maior expressão. As reivindicações da classe média nacionalista contra a PEC 370, eu acho que esse é o número, não sei,
em defesa do Ministério Público de poder ao mesmo tempo investigar e denunciar, que é uma ou contra a corrupção, ou o nacionalismo meio direitista, de caráter fascista. Não estou me referindo a isso, porque esse pessoal exatamente foi para casa logo logo, né? Eu estou me referindo à capacidade de uma camada social, particularmente da juventude proletária, né, que se incluiu nos últimos 10 anos no mercado de trabalho, ou seja, com a ampliação da classe trabalhadora via ampliação dos serviços, própria a essa pequena expansão do capitalismo no governo do PT nos últimos 10 anos, né, que ingressaram no mercado de trabalho assalariado, que faz parte da massa assalariada, da nova massa assalariada, que devido a uma certa redistribuição da massa salarial teve acesso aí a telefones públicos, celulares, à internet, etc. E, portanto, as formas de relações que as próprias redes tecnicamente possibilitam, embora não formatem, e que tiveram, portanto, a possibilidade de, a partir das suas experiências reais, de emergirem, e ao emergirem, constituírem um certo espaço público diferente, né, no qual exatamente essas categorias da teoria moderna da soberania se põem em questão. A categoria da transferência e da inversão do sujeito, portanto, a categoria da representação. E que categorias me parecem que emergem aí? Me parece que embrionariamente, eu não vou me estender, porque eu acho que o meu tempo já está, mas pode ser que no debate possa aparecer, exatamente categorias, embrionariamente, como categorias da horizontalidade, da autonomia, horizontalidade, diálogo. Eu prefiro diálogo do que a palavra em rede. Digo por quê? Porque em rede é apenas um elemento formal. Me parece que se estabeleceram redes de diálogo, né, que são categorias políticas, digamos assim, ou que são categorias que, na minha opinião, podem dar conta exatamente da teoria política imanente às jornadas de junho de 2013, que talvez reapareçam nas jornadas de junho de 2014. Obrigado. Vamos abrir o debate. Já temos uma pergunta. Primeiro eu queria agradecer aos professores pelas conferências muito ricas em questões, então eu vou tentar aqui reduzir um pouco o tempo todas as questões que me surgiram. A primeira questão é para a professora Giovana. Eu gostaria de saber se você acha que essa noção de acontecimento em Foucault pode ajudar a pensar o que aconteceu aí nas jornadas de junho, e se sim, em que sentido? Para o professor Stein, eu gostaria de perguntar, a partir de algumas reflexões, pelo menos de alguma leitura não sei como se fala diretamente, né, do Zizek, ou do Zizek, como alguns falam e tal, ele fala dessa questão da violência revolucionária também, mas é muito preocupado, ele diz, com a questão do dia seguinte, né? O que se constitui depois ou a partir dessa violência revolucionária. Queria saber se o professor teria poderia dizer algumas palavras sobre isso, e se possivelmente isso tem a ver com a criação de novas formas afirmativas, né, e não simplesmente reativas, que também foi apresentada na fala da professora Giovana, etc. Né? Talvez ela também, se quiser, podia comentar esse mesmo elemento. E o professor João Emiliano, né, agradecer a fala também, e eu gostaria de perguntar, nesse caso, se esse espaço que se constitui para fora da teoria moderna da soberania, que foi lido aí pelos negrianos, o pessoal do Antônio Negri, sobretudo, como
uma emergência da multidão, etc, etc, se esse espaço pode ser chamado de um espaço que é fora do privado, mas também fora do público estatal, e eles gostaram de chamar de comum, né? E aí eu vi até um texto, alguns textos, por exemplo, o professor Alexandre Mendes, lá do Rio, pensando esse espaço de comum como uma emergência diversa do comunismo, né? A gente pensar em termos de comunismo isso. E se a gente pode, então, se pode pensar isso, em que sentido? Tentei resumir aqui, espero que tenham ficado claras as perguntas. Esse é um papo longo. Obrigado. Vou abrir para duas. Antes, mais alguém? Regulado. Então podem responder. Eu agradeço a pergunta. Eu não tenho dúvida de que tem tudo a ver com o que a gente contextualizou aqui como noção de acontecimento, que Foucault não pensou ela sozinho, né? Pensou a partir do próprio estoicismo, e que Deleuze também retoma a partir de Foucault. E eu acho que, sobretudo, que mais evidente da aproximação com as manifestações que nós vivenciamos, eu acho que continuamos vivenciando, é porque elas colocaram exatamente em xeque a noção naturalizada, até então estática, de resistência e de poder. Porque o que em certa medida ficou questionado, ou o que pôde ser questionado, é como as pessoas na rua, os movimentos, exerciam o poder por meio da resistência. Então essa foi um dos grandes questionamentos, né? Como se fosse possível exercer resistência sem exercer o poder, né? Não dá. Então, quando você contextualiza isso dentro de uma noção de acontecimento que permite pensar a própria força, o próprio exercício do poder como resistência, como força, que é isso que Foucault está dizendo, é preciso compreender que resistir é exercer força. Então, as manifestações evidenciaram isso e levaram essa mídia, uma palavra ruim, mas eu acho que talvez apropriada, uma mídia tosca, midiática, né? A dizer, os protestos são violentos. Ora, lógico que os protestos são violentos. A resistência sem exercício do poder, resistência é exercer poder. Então, nesse contexto, eu penso que é ainda mais evidenciado se você pensar que nesse espaço do acontecimento, ele permite exatamente isso, exercício de força. Daí, quando eu digo o que aquela força é, se ela é o poder ou se ela é a resistência, já é a parte própria do que Foucault vai dizer, é o discurso de verdade que vai dizer. Então, é o discurso de verdade que vai dizer, portanto, que resistir tem que resistir sem violência. Que a força violenta cabe ao Estado, por exemplo, cabe aos policiais. Então, o lugar dessas resistências é o próprio lugar do acontecimento, que mostra como poder e resistência são forças com as quais nós nos misturamos continuamente, constantemente. Acho que expliquei? Bom, sobre Zizek eu não teria muito o que dizer, porque eu não tenho, né, assim, na verdade, nenhuma leitura dele, né? O autor, inclusive, que é difícil de acompanhar, porque, né, ele está o tempo todo aí escrevendo. Pois é, como a minha pesquisa de doutorado foi em Agamba, então já era demais acompanhar um, né? Mas enfim, eu acho que eu não identifico essa preocupação na reflexão de Benjamin, não, né? Até porque me parece, aí eu estou falando assim, sem muito conhecimento da reflexão do Zizek, inclusive é interessante saber disso, porque eu posso inclusive incluir nessa reflexão, né? Tentar pensar um pouco também a partir desse diálogo. Mas me parece que essa preocupação com o dia seguinte é meio estilo filme, O Dia Depois de Amanhã, né? O que é depois da tragédia, né? Meio trágico essa reflexão. Me parece muito mais assim, a aproximação do Benjamin, talvez com
Bakunin, né? De que a destruição é construtiva, né? De que esse sentido não da destruição do velho mundo como uma tragédia, como algo que depois vai ter que ser recuperado, alguma coisa, ou o que se fazer depois do fim, né? Na verdade, esse fim ou essa destruição do velho mundo já seria ele a posição do novo mundo, digamos assim, né? De uma nova realidade. E aí que os sujeitos que constroem, eles mesmos já produzem, né? Digamos assim, já constroem, já estão nesse processo de construção. Mas aí parece que não é uma preocupação, e que na verdade é um pouco que a gente vê também nessa coisa presente nas jornadas também, né? De que o que as pessoas em geral têm falado aí de ausência de direção, falta de dirigismo, não tem um programa, porque essa preocupação do Zizek talvez seja preocupação com o programa, né? E aí, né? O que é? E aí talvez eu acho que nessa busca aí, né, do que a gente pode pensar em Benjamin, talvez essa ideia de que não necessariamente uma ausência de programa ou direção significa um espontaneísmo, uma ação inconsequente, responsável, sem um fim definido, né, definitivo. O fim, a ação, ela nela mesma já tem a sua finalidade, que é a destruição, como eu disse. Na minha, talvez, no que eu penso, né, dessa pouca leitura, talvez seja isso, de uma aproximação mais com o Bakunin, de que a destruição, ela é construção, né? É produção. Do ponto de vista da identificação bibliográfica, autoral, acho que é isso mesmo, quer dizer, o grupo do Negri, eu peguei aqui a gramática rapidamente a gramática, citei, né? A gramática da multidão do Paulo Virgo, em relação ao conceito de multidão, que na verdade é um momento, digamos assim, de um esforço daquele grupo que hoje atua um pouco em rede, né? De pensar o que eles, desde os anos 70, chamam a questão da reestruturação da classe, né? Que é a experiência da autonomia proletária, da autonomia operária, dos grupos autonomistas na Itália, num momento de grande ascensão e da subversão operária, e portanto, no interior diante da qual o capital responde com a reestruturação produtiva. E me parece que, teoricamente, um negócio muito legal nisso, porque se a gente pega, por exemplo, os textos marxistas sobre a reestruturação, sempre é pensada a questão da reestruturação produtiva a partir do fenômeno da revolução tecnológica. E a tese desde os anos 30 desse grupo é que a reestruturação produtiva é uma resposta política do capital à subversão operária. Na verdade, não foi um processo apenas das leis econômicas ou do desenvolvimento tecnológico que fez o chamado Fordismo ser substituído por novas formas de organização. Mas como o Fordismo concentrava, e essa classe operária concentrada se insurgiu, né? Era preciso então desconcentrar a classe. Como desconcentrar a classe? Reestruturar Isso chega depois, no final dos anos 70, a tese da sociedade fábrica, no sentido a fábrica não está mais na fábrica, a fábrica está no conjunto da sociedade, não sei o que e tal, e até o conceito de multidão, quer dizer, a tentativa de continuar percebendo como é que se... E essa tentativa, como é feita por uma via não dialética, porque a referência aí é exatamente a crítica da dialética feita desde Althusser, no interior do marxismo francês, e que de algum modo tem continuidade com Foucault e Deleuze, né? Se trata de pensar não por essas dialéticas, a existência é ao mesmo tempo já uma produção positiva, porque como não se trata de pensar a partir da negatividade, mas se trata em última instância de pensar a partir do conceito nietzschiano de vontade de poder, né? Por isso que para Foucault exatamente resistência é poder, porque o poder não está lá, o poder está aqui, está lá, são relações de poder, né? Somos todos potências, são todas vontades de poder no sentido nietzschiano, portanto que não tem a hipótese dialética da negatividade, mas exatamente aqui, digamos, uma concepção de uma imanência positiva,
né? Como a partir dessa concepção de imanência positiva, a multidão é pensada exatamente como produção de um comum, né? Quer dizer, o elemento fundamental não é a negatividade, mas é a afirmação positiva, produtiva do comum, que para eles se dá a partir de duas coisas. Se dá a partir do conceito que aparece lá nos Grundrisse do Marx, desculpem a pronúncia, uma expressão inglesa, do General Intellect, né? Do intelecto geral, né? Que Marx pensa a partir das formas de produção, que socializa-se cada vez mais e põe os indivíduos em contato uns com os outros na própria produção capitalista, técnica e tal, e que eles veem isso tanto a partir dessa reestruturação produtiva, mas como da ação política na produção desse comum, do diálogo, etc. Então, eu acho que é possível, não é assim que eu penso, tá certo? Mas é possível categorialmente ser pensado assim. Eu acho que tem um negócio muito legal que tem a ver com a própria experiência da qual esses pensadores, no interior da qual esses pensadores começaram a pensar o que estão pensando nos últimos 40 anos. Né? Quer dizer, o Negri, originalmente, era o sujeito do Partido Socialista italiano, um leninista, que não estava no PC, porque o PC era mais stalinista, mas, enfim, escreveu sobre Lenin como uma referência fundamental e tal. E a partir de que experiência ele começa uma reflexão muito mais rica, rompendo aí com esse... É exatamente a experiência prática da autonomia operária. No momento em que tem uma insurgência operária na Itália, na sequência do maio de 68 francês, em que a classe operária italiana começa a desobedecer aos sindicatos, ao Partido Comunista, às centrais sindicais, e a constituir formas autônomas as famosas assembleias operárias autônomas da Alfa Romeo, da Fiat, na qual o sindicato ia lá tentar disciplinar e era expulso pelos operários. Então, aquilo ali começa a quebrar, uma experiência prática começa a quebrar com determinados sistemas categoriais no interior do marxismo, que conduz a uma reflexão que me parece bastante rica e que a gente pode aproximar das jornadas de junho. Eu acho, o meu modo de pensar as jornadas de junho, inclusive na utilização do conceito de multidão, que eu não acho em si por si ruim, eu acho que a gente pode pensar, no entanto, o conceito de multidão a partir de um outro, né, que é o modo diverso como se manifesta a velha questão social, ou seja, relação capital e trabalho. E essa relação capital e trabalho, ela é pensada, é possível ser pensada exatamente a partir de uma certa mediação dialética que constitui os dois polos, que é a negatividade. Isso significa, portanto, na minha opinião, que esses sujeitos múltiplos que se apresentam aí, eles não têm, que é um problema filosófico mais geral, mas eu acho que não deve ser o tema da nossa conversa. Enfim, me parece que toda imanência positiva não rompeu ainda com a metafísica, certo? Isso no meu grande Nietzsche, ou nesse sujeito que eu gosto tanto como Foucault. Porque a questão é, essa afirmação de quê? Isto que eu estou afirmando vem de onde? Certo? Ou seja, a velha pergunta de Hegel, qual a gênese disso? Né? Me parece que, para mim, é o meu modo de pensar, enfim, portanto me interessa, para mim é mais... Eu estou acostumado a pensar assim, de que os sujeitos se constituem a partir de uma experiência pela vida negatividade, uma experiência negativa. E, portanto, menos do que ter a afirmar, o sujeito tem a negar, e esse processo de negação, que é imanente, é uma negatividade imanente, é esse processo de negatividade imanente pelo qual o sujeito se constitui. O que eu estou querendo aqui é fazer um seguinte paralelo distintivo dessa produção do comum, da produção do comunismo pela afirmação. Me parece que a gente pode pensar a produção do comum enquanto diálogo horizontal, etc., a partir da negatividade, né, pelo qual o sujeito se torna outra coisa. O sujeito se torna outra coisa. Se torna um sujeito, pelo menos. Né? Ou retomam, no sentido de um regresso,
mas retoma no sentido de uma nova construção o seu lugar do sujeito, que as relações assalariadas de alienação inverteram. Né? Eu acho que as jornadas de junho podem ser pensadas exatamente assim. Tem uma expressão que, é sempre uma expressão que, à toa, uma expressão à toa, mas que eu sempre lembro dela. O Debord diz que, em maio de 68, na França, as pessoas olhavam para as suas vidas 2 semanas antes e riam delas. Já não se reconheciam na sua vida de 2 semanas atrás. Eu acho que isso é um negócio interessante, porque eu sempre penso exatamente meio no formato messiânico Benjamin. Né? E na jornada de junho era algo mais ou menos assim. As pessoas já não se reconheciam nas suas vidas há um mês atrás, 3 semanas atrás. Uma experiência política absolutamente nova, apaixonante, de tesão, de descoberta, de invenção, de produção, de diálogo, de encontro, né? de produção de um negócio pela via do negativo. A gente não sabe exatamente o que é. Que era o escândalo dos marxistas, né? Aí vinha o Mariazzi do PCB e dizia, porque são ingovernáveis, é legal isso que está acontecendo, mas não tem um programa. Né? Aí o rapaz da rede social, o Zé Paulo Neto, porque não sei o que, é um programa. Aí vinha o PSDB, é preciso apresentar as reivindicações sindicais. Não, é preciso, como diz Adorno, demorar um pouco mais no negativo. Né? É preciso ver qual é o trabalho do negativo, qual é a produção do negativo. Né? Antes de rapidamente recuperar essa má dialética da recuperação, deixar o negativo solto, sem rédea, para ver o que ele produz. Né? Ao invés daquela velha postura de trazer como se a teoria, a ciência, o programa, o partido, o dirigente, a liderança, ou seja, a soberania, tivesse que ser restaurada novamente na recuperação, no domínio, no controle, no disciplinamento. Me parece que essa resistência às jornadas de junho, a ceder ao programa, à teoria, à liderança, à organização, ao método, é exatamente a sua grande potência, ainda a ser pensada, ainda a ser experimentada. Desculpa, eu me demorei demais.